Olá pessoal, aqui é o professor Vitor e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um sensor muito utilizado para a medição de temperatura em processos industriais, que é o PT100. Então, só dando uma melhor visualizada nesse sensor aqui, a gente consegue perceber que nós temos aqui nessa parte a haste, tá, que vai realizar a medição da temperatura, e essa parte aqui o cabeçote. Tá? Então, essa parte superior aqui a gente consegue retirar para ver a configuração dos fios que nós temos internamente nesse dispositivo. Então, eu vou inclusive tirar aqui apenas para mostrar para vocês essa configuração. Ó, nesse caso, a gente consegue perceber que existem 3 fios aqui que serão realizados, que serão utilizados, na verdade, para realizar a medição de temperatura. Então, esse instrumento aqui, na verdade, ele é uma termorresistência, visto que ele vai conseguir converter a temperatura em um determinado valor de resistência. Então, dependendo do valor de resistência que a gente tem entre esses terminais aqui, a gente vai poder descobrir qual é o valor da temperatura. Então, vamos agora utilizar esse sensor para descobrir qual é a temperatura ambiente. Então, o que a gente vai precisar é do multímetro, tá? Que ele já está aqui configurado para mostrar a resistência. E no caso, o que eu vou fazer agora é colocar essas pontas de prova aqui entre esses 3 fios que nós temos dentro do sensor, tá? Então, inicialmente, ó, o valor medido nós temos de 112,4 ohms, tá? Além disso, a gente pode perceber que 2 desses fios, a resistência vai ser muito baixa, tá? Que esse valor de resistência é apenas utilizado para a gente compensar a resistência do próprio fio, tá? Então, nesse caso, a gente consegue perceber, inclusive, que o valor da resistência apenas do fio é de 0,7 ohms, tá? Então, na verdade, quando a gente for calcular a temperatura, aí, o que a gente tem que fazer? Temos que utilizar esse outro valor que a gente mediu, 112,4, e diminuir do valor de resistência do fio, tá? Que nesse caso é de 0,7, tá? Então, 112,4 menos 0,7, nós temos um valor de resistência aí de 111,7, né? Se eu não me engano, 111,7. Então, esse é o valor da resistência que está sendo medida. O que a gente tem que fazer agora é pegar esse valor de resistência e fazer a relação para a temperatura. Então, eu trouxe para vocês essa tabela aqui que faz justamente essa relação, tá? Então, como a gente consegue interpretar essa tabela? Quando a gente tem 100 ohms, a gente tem a temperatura de 0 graus Celsius, tá? Que é o que essa primeira parte aqui tá dizendo. À medida que a gente vai andando aqui para a direita, estamos aumentando em 1 grau o valor da análise, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos 2 graus, 4 graus, 7 graus e assim vai. O valor de resistência que foi medido foi de 111,7, se eu não me engano, tá? Então, a gente tem que encontrar esse valor de resistência aqui e daí a gente consegue achar a temperatura. Esse valor aqui representa 111,67, tá? Tá bastante próximo do valor que a gente mediu, 111,7, tá? Isso já realizando ali a compensação da resistência do fio. O que isso significa? Que a temperatura ambiente é de aproximadamente aí 30 graus, que realmente condiz com o ambiente que eu estou. Beleza? Então, a partir da medida da resistência dos terminais que nós temos aqui internamente nesse sensor aqui, a gente vai conseguir saber qual vai ser a temperatura ambiente do local. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido aí esse funcionamento, né, desse dispositivo que é bastante utilizado aí na indústria.